Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abram a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 10 até o verso 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 até o verso 20. Todos encontraram? Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão, e depois nós vamos ler todos juntos apenas a parte inicial do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos ler todos juntos apenas a primeira parte do versículo 14, que diz assim: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o teu santo nome. E agora, ó Deus bendito, que vamos ouvir a exposição da tua palavra. Nós queremos suplicar o teu auxílio. Queremos suplicar pela ação do teu Espírito Santo, nos conduzindo a todo conhecimento, nos conduzindo à piedade, ao conhecimento prático e experiencial a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude para que nada venha a desviar a nossa atenção da tua palavra, para que nada venha a desviar os nossos ouvidos da tua voz, que será proclamada agora. Mas, ó Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração, para que cada pessoa presente aqui nesta noite se dedique à tua palavra e se beneficie da exposição bíblica. Que todos, ó Deus, de acordo com as nossas necessidades, sejamos alcançados pelo Senhor e sejamos transformados pelo Espírito, aplicando a tua palavra aos nossos corações. Tudo isto nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, finalmente nós chegamos à descrição que o apóstolo Paulo faz aqui em Efésios capítulo 6, das várias peças, das várias partes que compõem a armadura de Deus. E nós devemos lembrar, por aquilo que ouvimos no domingo passado e por aquilo que já temos observado desde a primeira exposição, que esta armadura não é uma armadura qualquer, mas é a armadura do próprio Deus. A armadura usada pelo próprio Deus para realizar a nossa salvação.
A armadura que o próprio Senhor Jesus Cristo usou para nos libertar da escravidão do pecado e de Satanás. Nós vimos a partir de como o próprio Deus se encarrega de se apresentar como um poderoso guerreiro nas Sagradas Escrituras. Nós vimos que, de acordo com o Antigo e o Novo Testamento, o próprio Deus é um guerreiro divino que se empenha em libertar o seu povo. Deus, meus irmãos, é esse poderoso guerreiro que, tendo nos libertado com a sua própria mão, Ele não nos deixa desarmados. Mas Ele agora nos reveste com a sua armadura. Ele nos dá a sua própria armadura. E tudo isso para permanecermos firmes, para permanecermos vigilantes, para permanecermos inabaláveis contra todos os ataques e investidas do diabo. E, meus irmãos, na vida, nós devemos ter algumas certezas. Por exemplo, quem mora em Belém tem como certeza a chuva da tarde. Quem mora em Belém tem como certeza aquela chuva por volta das 15 horas. O calor, a umidade intensa de Belém proporcionam isso. Aquela chuva é tão certa que os belenenses brincam ao marcar algum compromisso dizendo: nós vamos marcar para antes ou depois da chuva. Outra certeza que todos nós temos na nossa vida é os brasileiros se vendo diante da inevitabilidade dos muitos impostos. E também na vida cristã. Na vida cristã nós também devemos ter algumas certezas. E nesse texto, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, uma das certezas da vida cristã é que mais cedo ou mais tarde, e provavelmente mais cedo do que tarde, você vai experimentar os ataques do diabo. Esta é uma certeza da vida cristã. Se você é crente, se você é cristão, tenha como certo que você será atacado por Satanás. E o grande desejo do apóstolo Paulo é nos remover do campo da ingenuidade. Paulo deseja que todos nós pisemos o terreno da realidade espiritual. Porque, meus irmãos, nós não podemos tratar os ataques de Satanás contra nós como uma possibilidade remota. De jeito nenhum. Paulo deseja que você entenda que os ataques de Satanás contra você são uma expectativa normal da vida cristã. Isso porque a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é um piquenique. O pastor James Boyce escreveu dizendo que a vida cristã não é um envolvimento delicado, não é uma aula de ginástica, não é um spa espiritual. A vida cristã é guerra. A vida cristã é luta, é batalha. A vida cristã é uma luta armada contra um oponente furioso e poderoso. E algo que você também deve saber é que Paulo nos ensina esta verdade não porque deseja nos assustar. Ele nos ensina isto não porque deseja que vivamos com medo. Não é para você agora viver aterrorizado com medo de Satanás. Paulo nos ensina esta verdade para nos preparar e para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. A batalha espiritual é uma realidade. E diante da realidade dessa batalha, nós precisamos estar devidamente vestidos com a armadura que o nosso Senhor, o nosso Deus, providenciou para nós. E é por esse motivo, meus irmãos, que nesta noite nós vamos começar a observar as peças que compõem a armadura de Deus.
Mantenha a tua Bíblia aberta aí no versículo 14. A partir do verso 14, você vai observar que Paulo menciona 6 peças da armadura de Deus. Ele menciona um cinto, uma couraça, sandálias, um escudo, um capacete e uma espada. Essas 6 peças vão representar a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho, a fé, a salvação e a Bíblia. Então, nesta noite, eu quero observar com vocês a primeira peça da armadura de Deus, o cinto ou o cinturão da verdade. Olhem para a Bíblia, olhem para a palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, verso 14. Na primeira parte, Paulo diz assim, leamos todos juntos mais uma vez. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Vejam que Paulo começa o verso 14 dizendo, estai, pois, firmes. Irmãos, pode até não transparecer à primeira vista, mas aqui no início do verso 14, nestas palavras do apóstolo Paulo, existe um senso de urgência. Quando Paulo diz, estai, pois, firmes, o modo e o tempo verbais usados aqui no texto original vão comunicar um grande senso de urgência a esta ordem. Então Paulo quer que nós entendamos que isso precisa ser feito logo. Isso precisa ser feito de maneira imediata. E é por esse motivo que eu disse a vocês há pouco que nós não devemos ver os ataques de Satanás contra nós como possibilidades remotas. Este é um assunto urgente. Esses ataques, eles são certos. Esses ataques são uma expectativa normal da vida cristã. E é por isso que é urgente que você atenda à ordem dada pelo apóstolo Paulo. E um detalhe interessante, irmãos, aqui no texto, é que existe uma ligação entre o final do verso 13 e o início do verso 14. Olhe para como termina o verso 13. No final do verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. E como é que ele começa agora o versículo 14? Estai, pois, firmes. No final do verso 13, você tem permanecer inabaláveis. No início do verso 14, você tem estai, pois, firmes. Aqui você tem o mesmo verbo grego usado pelo apóstolo Paulo. E qual é a importância de Paulo encerrar o verso 13 e iniciar o verso 14 usando o mesmo verbo grego? De acordo com um comentarista, meus irmãos, a ordem dessas palavras vai mostrar que esse mandamento dado pelo apóstolo Paulo é construído sobre a possibilidade de nós sermos vitoriosos e permanecermos firmes. O sentido, então, de acordo com esse comentarista, Paulo está dizendo algo mais ou menos assim: vocês podem permanecer firmes, vocês podem permanecer inabaláveis, vocês podem vencer, então façam o que têm de fazer. Uma vez que vocês podem obter êxito, então não deixem de fazer, mas façam com urgência. E como é que nós vamos fazer isso? Como nós vamos permanecer inabaláveis? Como vamos permanecer firmes? Usando cada uma das peças da armadura de Deus. E ele fala agora da primeira, veja. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Se você deseja ficar firme, se o desejo sincero do teu coração é permanecer inabalável diante dos ataques de Satanás, então você precisa, em primeiro lugar, se vestir, se revestir com o cinto da verdade. A nossa tradução, ela
simplifica o texto grego. Literalmente, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: cingindo os vossos lombos com a verdade. E meus irmãos, cingir os lombos nada mais é do que envolver a cintura com um cinto. E de acordo com Paulo, esse cinto é a verdade. A palavra cinto não vai aparecer no texto, não obstante, o verbo traduzido como cingindo-vos naturalmente traz para nós a imagem de um soldado cingindo a sua cintura com um cinto, e um cinto em uma armadura é uma peça importante, porque é esse cinto que vai proporcionar estabilidade para todas as outras partes da armadura. E é esse cinto, inclusive, que vai permitir que o soldado carregue a sua espada de maneira confortável. Meus irmãos, não é por acaso que Paulo menciona a verdade como a primeira peça da armadura de Deus. A ordem dessas peças não é aleatória. Paulo não vai mencionando aqui as várias peças da armadura de Deus a esmo, ao acaso, há uma ordem. Então, quando ele menciona o cinto da verdade como a primeira peça da armadura de Deus, isso aqui obedece a uma ordem lógica. O cinto era o lugar lógico para começar, porque era a primeira peça do equipamento do soldado a ser colocada. O cinto ficava por baixo da armadura, mantendo todas as outras peças no lugar. Só por isso você já pode perceber uma implicação para a sua vida cristã. Todas as outras peças da armadura dependem do cinto. Todas as outras peças da armadura estão ligadas ao cinto. Todos os outros elementos mencionados pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, dependem da verdade. Todos os outros elementos estão indissociavelmente ligados à verdade. Qual é a peça que Paulo menciona logo depois da verdade? A couraça da... Sem verdade não há justiça. Sem a verdade não há justiça. Meus irmãos, por que é que nós testemunhamos tanta injustiça no nosso país? Porque os nossos governantes são mentirosos. Porque os nossos governantes não amam a verdade. O compromisso dos nossos governantes sem o temor de Deus é com a mentira, não é com a verdade. Sem a verdade não há justiça. Sem a verdade o que impera é a injustiça. O povo, de modo geral, não é diferente. De modo geral, as pessoas também não amam a verdade. Sem a verdade também não há o Evangelho. O Evangelho é inseparável da verdade. Todos os apelos que as pessoas hoje fazem por ecumenismo, todos os apelos que hoje muitas pessoas fazem por união entre as religiões, mas que tenham a disposição de sacrificar a verdade, estão a bem da verdade, sacrificando o próprio Evangelho. Também, meus irmãos, sem a verdade não há fé. A fé se apoia nas promessas de Deus. A fé se apoia naquelas promessas que são descritas como fiéis e verdadeiras. A fé está ligada à verdade. Fé em mentira é apenas tolice, e é através da mentira que Satanás age. Sem a verdade também não há salvação. E nós devemos lembrar do que Jesus disse a respeito da palavra de Deus, quando em João capítulo 17, verso 17, Jesus disse: a tua palavra é a verdade.
Por tudo isso é que Paulo vai mencionar o cinto da verdade em primeiro lugar. Meus queridos irmãos, a verdade é o fundamento, a verdade é o alicerce, é o mais básico. Um pastor chamado Ian Duguid vai dizer que o cinto é fundamental para a eficácia de qualquer soldado. E segundo o apóstolo Paulo, a verdade é essencial para a vida cristã. A verdade é o fundamento para permanecermos firmes contra o diabo. Você pode perguntar, você pode, por exemplo, fazer agora a mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus. O que é a verdade? Ok, eu já entendi que ela é o fundamento, ela é a peça mais básica, ela é a primeira, mas o que é a verdade? O que Paulo tem em mente quando menciona aqui a verdade? O que está incluído no conceito de verdade? Em um nível básico, meus irmãos, a verdade aqui envolve a palavra de Deus. No nível mais básico, a verdade envolve as Sagradas Escrituras, a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Eu mencionei há pouco essa passagem, mas agora eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17 e no verso 17. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é a reivindicação que o próprio Senhor Jesus Cristo faz a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Esta também é a reivindicação da fé cristã. A fé cristã, meus amados irmãos, é a verdade. Ela não é apenas uma religião ao lado de outras religiões. Ela não é apenas uma verdade, como se existissem verdades que concorrem com ela. A fé cristã, fundamentada na palavra de Deus, é a única verdade, tudo o mais é mentira. Foi o pastor presbiteriano Francis Schaeffer que em 1981, em um discurso na Universidade de Notre Dame, disse: o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com um V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. É a propriedade intelectual dessa verdade total, e então vive segundo essa verdade. Então, quando você lê aqui Paulo dizendo que você precisa cingir os teus lombos com o cinto da verdade, a primeira coisa que você deve ter em mente é a verdade objetiva da Bíblia. Você precisa da verdade objetiva das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Deus nos revelou tudo o que precisamos saber a respeito dele. Na Bíblia, Deus também revelou todo o dever que ele exige de nós. Essa revelação foi escrita, e essa revelação é o que constitui as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a verdade. Nós devemos conhecer tudo que Deus disse e devemos crer na verdade revelada pelo Senhor. Então saiba,
A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Saiba que fora do Evangelho de Jesus Cristo tudo é falsidade. Você pode ver a veracidade dessa afirmação pensando na nossa salvação. Para sermos salvos, nós precisamos nos cingir de Cristo. E foi o pastor David Paulison, um conselheiro bíblico, que disse o seguinte, preste atenção: assim como um cinto nos prende, assim também a verdade sobre a pessoa de Cristo e sobre a sua obra salvadora nos prende juntos. Esse Cristo que foi ferido e humilhado até a morte, e morte de cruz, esse Cristo que triunfou sobre o pecado, sobre a morte e o sepulcro. Então o cinto da verdade tem de vir primeiro, porque se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados e as trevas vencem. Mas se Cristo é verdadeiro, se Cristo é a verdade, todas as velhas regras e todos os velhos dominadores são vencidos. A morte e as trevas morais perdem sua autoridade. Tudo o que é errado se torna mentira, porque Cristo é a verdade. Outra coisa que você deve lembrar a respeito desse cinto. Eu mencionei no início que Paulo lista aqui 6 peças da armadura de Deus. Dessas 6 peças da armadura, apenas uma é ofensiva. 5 são de natureza defensiva. E o cinto é uma dessas peças defensivas. Apenas a espada é de natureza ofensiva. E meus irmãos, o cinto do soldado, na antiguidade, era feito de um couro bem espesso. E desse cinto pendia uma série de correias, muitas vezes com placas de metal fixadas a essas correias. Então esse cinturão, ele também servia para proteger a parte inferior do corpo do soldado. O que isso vai nos ensinar? A verdade é um instrumento de defesa. Até porque, meus irmãos, uma das formas pelas quais Satanás vai nos atacar é com a falsidade. Uma das formas como Satanás vai atacar você é com falsas doutrinas, é com o engano, é com o erro, é com a mentira. Então, uma vez que o cinto da verdade é a primeira peça da armadura de Deus que Paulo menciona, isso nos ensina que a verdade é um instrumento de defesa, porque a batalha espiritual começa na mente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e veja como Paulo fala da ação de Satanás nos incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Todos encontraram? 2 Coríntios 4, verso 4. Vamos ler todos juntos. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o quê? Irmãos, vejam, o que foi que Satanás cegou nos incrédulos? O entendimento. A batalha espiritual começa aqui. Satanás ataca a mente das pessoas.
E ele não faz isso apenas em relação aos incrédulos. Os incrédulos estão cegos por Satanás, mas você que foi salvo, você que viu a luz da glória de Deus, da face de Cristo, Satanás vai tentar te atacar. Ele vai continuar tentando atacar a tua mente. Agora, já que ele não pode cegar você, ele vai tentar lançar o erro e a falsidade na sua mente. Como é que você pode se defender? Com a verdade. Como coloca o pastor James Boyce, a guerra espiritual bem-sucedida começa com a fixação firme em nossa mente das grandes doutrinas da fé cristã. Irmãos, quem é que vai conseguir desfrutar de proteção do erro? E quem é que vai conseguir avançar contra o erro se essa pessoa não estiver protegida pela verdade? Essa é uma questão muito séria, porque dia após dia nós temos testemunhado pessoas, nós temos testemunhado igrejas locais, nós temos testemunhado até mesmo denominações inteiras capitulando, caindo no campo da batalha espiritual, tombando, porque abraçaram o erro, porque abandonaram a verdade. Muitas pessoas, muitas igrejas locais e muitas denominações têm, hoje em dia, abandonado a verdade. Um autor diz: a crescente tragédia da igreja cristã nos últimos 100 anos tem estado associada ao abandono da verdade, ao abandono da autoridade da revelação de Deus diante da incredulidade. A atual debilidade espiritual e moral da igreja se deve principalmente a uma coisa: ela deixou escapar, muitas vezes deliberadamente, o cinto da verdade. Meus irmãos, sem a verdade nada se sustenta. Sem o cinto da verdade bem apertado e bem ajustado, tudo vai cair. Se a verdade salvadora de Deus em Cristo não é aquilo que une a vida e a missão da igreja, a igreja vai se tornar presa de todo o vento de doutrina. E ela vai acabar se tornando uma irrelevância espiritual e social. Ela vai acabar se tornando apenas um arremedo, uma paródia da sua identidade e da sua vocação divinas. Sem a verdade, tudo cai. Irmãos, esta é uma questão esta é uma questão de vital importância. Se você deseja de verdade ser bem-sucedido nessa batalha espiritual na qual você está engajado, então você precisa dar o devido valor, você precisa dar a devida atenção ao cinto da verdade. Você precisa cingir os teus lombos com o cinto da verdade. E por isso, eu quero trazer aqui para os irmãos 5 aplicações a partir do cinto da verdade. A primeira delas: em primeiro lugar, eu quero dizer a você que você precisa submeter a tua mente às verdades, à verdade revelada pelo Senhor, antes de tentar viver para Deus. A tua mente precisa se submeter à verdade antes de você tentar viver para Deus. E com isso eu quero dizer a você que a vida cristã não começa com esforço. A vida cristã começa com entendimento. Eu quero dizer a você que não existe firmeza onde a verdade não está bem estabelecida na mente. Saiba que a santificação flui da verdade conhecida, da verdade crida, da verdade assimilada. Por esse motivo, você, antes de tentar viver corretamente, você precisa pensar corretamente. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e no verso 2, que uma necessidade que todos nós temos
há de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Meus irmãos, isso vai na contramão de uma tendência muito comum. Muitas pessoas querem viver uma vida cristã prática, mas sem se dedicarem à doutrina. Muita gente quer viver a vida cristã, muita gente quer servir a Deus, muita gente quer fazer muita coisa, mas sem se dedicar com seriedade à doutrina. Muita gente quer mudança de comportamento, muita gente quer vitória sobre o pecado, muita gente deseja estabilidade emocional, firmeza espiritual, ao mesmo tempo em que negligencia o conhecimento de Deus. Não vai dar certo. De acordo com a palavra de Deus, isso é inverter a ordem. Porque não é a vida que molda a verdade, é a verdade que molda a vida. Antes de mãos obedientes, Deus quer mentes iluminadas. Deus deseja mentes completamente submissas à verdade. E como nós vimos, meus irmãos, o cinto vem primeiro. Como nós observamos, o cinto sustenta todas as outras peças da armadura. Então isso vai nos ensinar que sem verdade não há justiça consistente, sem verdade não há fé sólida, sem verdade não há perseverança, sem verdade não há discernimento contra o erro. Um cristão pode até ter zelo, mas se ele não tiver conhecimento, esse zelo vai se tornar instável, vulnerável, esse zelo vai se tornar até mesmo perigoso. É exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina em Romanos no capítulo 10 e no verso 2, quando Paulo fala dos judeus que tinham zelo por Deus, mas era um zelo sem entendimento. Deixa eu dizer algo a vocês, irmãos. Satanás não tem medo nenhum de cristãos ocupados. E muita gente acha que vai vencer a batalha espiritual, muita gente acha que vai permanecer firme se ocupando. Satanás não tem medo nenhum de cristãos ocupados. Satanás teme cristãos que conhecem e que amam a verdade. São esses os cristãos que ele teme. Cristãos que conhecem a verdade, que amam a verdade, que se submetem à verdade, que são comprometidos com a verdade, que ordenam toda a sua vida pela verdade. Por esse motivo, submeter a mente à verdade exige disciplina intencional, não é algo que acontece automaticamente. Como é que você vai submeter a sua mente à verdade então? Isso envolve leitura sistemática da palavra de Deus. Se você deseja de fato se submeter à verdade, isso começa por você assumir um compromisso de ler as Escrituras sistematicamente. Quando eu digo ler as Escrituras sistematicamente, eu quero dizer ler as Escrituras completas. Mas até hoje você se limita a ler apenas textos isolados. Talvez até hoje você tenha se mantido lendo apenas o que você gosta, apenas aquilo que você acha palatável. Talvez você seja o tipo de cristão que lê apenas aquela caixinha de promessa. Você precisa ler as Escrituras sistematicamente. Submeter a mente à verdade envolve esforço para entender. Talvez até hoje você tenha vivido a vida cristã só buscando sentir, querendo sentir, mas sem entender. Eu não consegui sentir a presença de Deus quando a vontade de Deus era que você entendesse o Evangelho. Isso envolve exposição à boa teologia. Isso envolve você ser exposto à boa teologia. Isso envolve você se preocupar em ler as confissões, em ler os catecismos, em ler bons livros.
Isso envolve disposição para você corrigir crenças erradas. Isso também implica rejeitar uma espiritualidade superficial, baseada apenas em experiências, em frases de efeito ou consumo rápido de conteúdo religioso. A fé cristã não é sustentada por emoções momentâneas. A fé cristã é sustentada por convicções profundas. Há uma dimensão, meus irmãos, de humildade em tudo isso. Porque submeter a mente à verdade significa reconhecer que nós não somos a medida da realidade. Nós não decidimos o que é verdadeiro. É Deus quem decide o que é verdadeiro, porque Ele é a verdade. Nós apenas recebemos a verdade das mãos dEle. Então isso exige que nós abandonemos opiniões autônomas e nos curvemos diante da revelação divina. Nós também somos chamados à perseverança, meus irmãos. Porque cingir os lombos com a verdade não é um evento pontual. Cingir os lombos com a verdade é para a vida toda. É um evento contínuo. Todos os dias nós estamos sendo moldados. Ou pela verdade, ou pela mentira. Todos os dias você está sendo moldado ou pela verdade de Deus, ou pelas mentiras de Satanás. Não existe neutralidade. Então, se você deseja permanecer firme no dia mau, comece enchendo a tua mente com a verdade, alimente-se da verdade, lute por entender a verdade e submeta-se à verdade. Um cristão que não se dedica à verdade já entrou no campo de batalha espiritualmente desarmado. E não vai permanecer de pé. Vai tombar. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo nos ensina que nós precisamos examinar nossas vidas a fim de sabermos se amamos a verdade ou se apenas a usamos de modo pragmático. Você pode perguntar, como assim? A verdade não é apenas algo que nós professamos com os lábios. A verdade precisa habitar e governar o meu coração. Você deve lembrar do Salmo 51, versículo 6, quando o salmista Davi afirma que Deus se agrada da verdade no íntimo. Isso significa que não basta conhecer, não basta defender, não basta ensinar a verdade, é preciso amar a verdade. É preciso ser profundamente moldado por ela. Meus irmãos, existe um perigo sutil, mas muito real, que é o de você usar a verdade sem realmente amar a verdade. É possível dominar conceitos corretos, é possível participar de debates, corrigir erros e até mesmo ensinar outras pessoas e ainda assim viver com um coração não transformado. Então examine-se para ver se você verdadeiramente ama a verdade. A verdade foi dada a você não apenas para informar a tua mente. A verdade foi dada por Deus a você para reformar você por inteiro. A verdade veio até você para moldar os teus pensamentos, mas também para transformar os teus afetos e a tua vontade. Quando isso não acontece, irmãos, surge a hipocrisia. E a hipocrisia não é apenas uma falha moral. A hipocrisia nos deixa espiritualmente vulneráveis. Um coração dividido, que mantém a aparência de fidelidade enquanto abriga orgulho, ressentimento, pecado tolerado ou justificativas para desobedecer, não consegue permanecer firme no dia mau. Apenas conhecer a verdade não sustenta ninguém.
A verdade também precisa ajustar, apertar, expor. Então, viver cingido com a verdade significa permitir que a palavra de Deus revele as nossas motivações mais profundas. Significa permitir que ela confronte as nossas intenções e que ela desmascare qualquer forma de falsidade no nosso coração. Porque, como nos ensina o autor aos Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, a palavra de Deus discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Nós não podemos nos esconder atrás de uma ortodoxia meramente externa. Você pode até parecer correto diante dos homens e ainda assim estar desalinhado diante de Deus. E viver dessa forma abre uma brecha para que o inimigo haja na tua vida. O inimigo trabalha justamente onde há brechas. O inimigo trabalha na culpa não tratada, no auto-engano alimentado, na duplicidade cultivada. Onde não há verdade no coração, a armadura também não se sustenta. A nossa tradição reformada, meus irmãos, sempre tem insistido que não existe verdadeira piedade sem amor pela verdade. Não existe verdadeira piedade sem integridade. Integridade não quer dizer perfeição. Integridade significa sinceridade diante de Deus. Uma disposição verdadeira de ser examinado, corrigido e transformado. Significa viver sem duplicidade. Significa viver sem duas versões de si mesmo. Há pessoas que vivem com duas versões de si mesmo. Há uma versão pública, que ela mostra para as outras pessoas, e há uma versão privada. A pessoa é uma coisa na igreja, mas em secreto ela é outra. Tudo isso significa permitir que a verdade que você confessa seja a mesma que governa as tuas escolhas, as tuas palavras e os teus pensamentos quando ninguém está vendo você a não ser Deus. Então examine regularmente o teu coração à luz da palavra de Deus. Confesse os teus pecados com honestidade. Abandone toda forma de auto-engano. Cultive uma vida de transparência diante de Deus. O apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 1 e no verso 7, que é andando na luz que nós temos comunhão com Deus. Então saiba que não basta estar cercado pela verdade, é necessário ter a verdade no coração. No último dia, a questão decisiva não será se você conheceu a verdade. A questão decisiva será se você amou a verdade e se a verdade governou você. Em terceiro lugar, cada um de nós precisa reorganizar as suas prioridades. Cada um de nós, irmãos, precisa reorganizar as nossas prioridades. O que está moldando a nossa mente diariamente? Não basta dizer que você crê na verdade, é necessário perguntar com honestidade: o que de fato está moldando a nossa mente todos os dias? A vida nunca é neutra. Todos nós estamos sendo formados continuamente, ou pela verdade de Deus, ou pelas narrativas do mundo e de Satanás. E essa formação acontece de maneira silenciosa, progressiva e muitas vezes imperceptível. Por isso, meus irmãos, esta pergunta é extremamente importante. Quem está discipulando você? Nós vivemos cercados por vozes. Todos os dias nós vemos notícias, todos os dias as redes sociais, o entretenimento, opiniões culturais, conversas informais. Todos os dias estas coisas nos assediam. E tudo isso exerce influência constante sobre a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. E o problema, irmãos, não é apenas a existência dessas vozes. O problema é o peso que nós damos a essas várias vozes. Talvez você seja um cristão que diz crer na Bíblia, mas na prática
você tem sido mais moldado pelo fluxo diário de informações a partir dessas outras fontes do que pela palavra de Deus. Talvez você seja um cristão que sabe interpretar muito bem acontecimentos políticos, tendências culturais, estatísticas esportivas, mas você não consegue compreender as Escrituras. Você não consegue articular o Evangelho. Você sabe fazer todas essas outras coisas, mas você não consegue discernir o erro quando o erro está diante dos teus olhos. Isso revela uma desordem do que é prioridade na sua vida. Aqui em Efésios, meus irmãos, no chamado para permanecermos firmes, está diretamente ligado a estarmos enraizados na verdade revelada pelo Senhor. Não há firmeza onde não há fundamento. Então permita-me dizer a você, que se a palavra de Deus não ocupar o lugar central na nossa vida, outras coisas inevitavelmente vão ocupar. E essas coisas não são neutras. Elas carregam pressupostos, elas carregam valores, elas são visões de mundo que pouco a pouco vão começar a competir com a verdade bíblica e vão nos enfraquecer. Então saiba que reorganizar as tuas prioridades não é uma mera sugestão, mas é uma necessidade espiritual urgente. E isso vai exigir da tua parte decisões práticas e conscientes. Você precisa, por exemplo, avaliar quanto tempo você dedica todos os dias à palavra de Deus, em comparação ao tempo que você gasta consumindo mídia, consumindo entretenimento. Compare. Quanto tempo você dedica à palavra de Deus e quanto tempo você dedica todos os dias às redes sociais, ao Instagram, ao X, aos streams, a séries, a filmes, a música? Quanto tempo? Você precisa perguntar: aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou lendo, reforça a verdade ou dilui a verdade? Ou falseia a verdade? O que eu estou consumindo ao longo do meu dia alimenta a minha fé ou a enfraquece? Me aproxima de Deus ou me torna mais moldado pelo espírito deste século? Se você deseja de fato se cingir com a verdade, então a verdade tem de ser central na sua vida. Não apenas como um elemento devocional, ocasional, mas como a lente através da qual toda a realidade é interpretada por você. Isso implica cultivar uma relação constante e intencional com a Bíblia. Então leia a Bíblia regularmente. Medite na Bíblia regularmente. Memorize a Bíblia e aplique a palavra de Deus à sua vida. E não se trata apenas de quantidade de tempo, mas de prioridade real. De dar à palavra de Deus o primeiro lugar na formação da minha mente e do meu coração. Isso também envolve para você um exercício de discernimento ativo. É verdade que nem tudo que consumimos é necessariamente pecaminoso em si, mas muitas coisas são formativas de maneiras sutis e perigosas. Então, se você não filtrar o que entra na tua mente, você vai acabar sendo moldado por aquilo e você nem percebe. E um cristão moldado pelo mundo dificilmente vai permanecer firme contra o diabo. Porque um cristão moldado pelo mundo já estará, em alguma medida, pensando segundo categorias que não são as categorias de Deus. Reorganize as tuas prioridades. Se você deseja permanecer firme, então comece examinando a tua rotina, os teus hábitos, discipline a tua mente e dê à palavra de Deus o lugar central que ela exige. Em quarto lugar, aqui, meus irmãos, é uma aplicação quanto à nossa denominação.
quanto à nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos chamados a lutar para que a Igreja Presbiteriana do Brasil jamais abandone a verdade. Eu mencionei que muitas igrejas têm abandonado a verdade. Essa é uma realidade. E essa realidade precisa nos entristecer. Mas além de nos entristecer, essa realidade também precisa nos alertar e nos responsabilizar enquanto membros desta igreja. Meus irmãos, a fidelidade de uma denominação não é herdada automaticamente. A fidelidade de uma igreja é preservada ativamente. A história tem nos ensinado que nenhuma denominação está imune ao erro e ao desvio. A história da igreja tem mostrado repetidamente que comunidades que um dia foram colunas da verdade, com o tempo elas se tornaram irrelevantes ou até mesmo opositoras da verdade. O problema nunca começa de forma escrachada. O problema nunca começa de forma abrupta. O problema começa com pequenas concessões, com ajustes aparentemente inofensivos. O problema começa com silêncios estratégicos diante do erro. O problema começa cedendo quando a igreja cede diante de apelos culturais. Quando a verdade deixa de ser central, todo o restante começa a se desintegrar. Então deixa eu dizer a você, se você ama, a Igreja Presbiteriana do Brasil, você não pode ser passivo. Você precisa entender que a fidelidade denominacional é uma responsabilidade compartilhada, não só dos pastores, não só dos presbíteros, dos membros também. Essa responsabilidade é compartilhada. Isso não é algo que diz respeito apenas aos concílios ou aos líderes. Isso diz respeito a cada crente que faz parte do corpo. Então como é que você vai lutar para que a nossa igreja jamais abandone a verdade? Em primeiro lugar, você vai lutar por conhecer a verdade que professamos. Você, membro da IPB, precisa saber que a IPB possui um rico patrimônio doutrinário. Esse patrimônio doutrinário está expresso nas Escrituras e está sistematizado nos nossos padrões de Westminster, na nossa confissão de fé e nos nossos 2 catecismos. E saiba que esse patrimônio não pode ser apenas formal ou nominal, porque de nada adianta a gente ter no papel uma confissão fiel se o povo não conhece essa confissão. Não adianta. De nada adianta ter uma confissão fiel se o povo não a conhece, se o povo não a entende e se o povo não a valoriza. Igrejas abandonam a verdade quando os seus membros deixam de amar a verdade. Isso exige também, meus irmãos, vigilância espiritual e doutrinária. Você como membro, você precisa estar atento a qualquer ensino, a qualquer prática, a qualquer tendência que relativize a autoridade das Sagradas Escrituras. Você precisa estar atento a qualquer coisa que tente diluir o Evangelho ou que tente introduzir em nosso meio categorias estranhas à fé reformada. Lembrem de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando Paulo fez o seu discurso de despedida aos presbíteros da igreja de Éfeso. Naquela ocasião, Paulo disse que dentre o próprio povo de Deus se levantariam homens falando coisas pervertidas para desviar os discípulos de Cristo. Isso não é uma possibilidade distante. Infelizmente, essa é uma realidade constante na história da igreja.
Uma advertência para nós é que essa vigilância, ela precisa de um certo cuidado. Por quê? Às vezes nós queremos ser vigilantes, mas nós fazemos isso com um espírito orgulhoso e faccioso. Nós queremos ser valentes pela verdade, mas somos sectários, somos facciosos na maneira de agir. Nós devemos ser vigilantes, meus irmãos, por amor à verdade e por zelo pela glória de Deus. Mas saiba, amar a verdade não é igual a vencer debates. Amar a verdade é preservar o evangelho que salva pecadores. Se você deseja lutar para que a IPB jamais abandone a verdade, você também precisa cultivar integridade prática. Porque denominações não abandonam a verdade apenas por erros teológicos formais. Denominações abandonam a verdade também por incoerência moral e espiritual. Quando a vida da igreja deixa de refletir a verdade que ela professa. Quando isso acontece, é criado um ambiente onde o erro começa a florescer com facilidade. A verdade não deve ser apenas confessada, a verdade tem de ser vivida. Onde? No púlpito, sim, e também nos seus lares, nos seus relacionamentos, em tudo da vida de vocês. Isso também nos chama, meus irmãos, a oração perseverante em favor da igreja. Porque a fidelidade não é apenas fruto do esforço humano. A fidelidade é fruto, acima de tudo, da graça de Deus sustentando o seu povo. Então, como membro da IPB, ore para que o Senhor preserve nossos pastores. Ore para que o Senhor preserve nossos presbíteros, para que o Senhor levante líderes fiéis, para que o Senhor proteja os nossos seminários, para que o Senhor mantenha as nossas igrejas locais firmes na palavra. Se você quer que a igreja presbiteriana do Brasil permaneça firme, então entenda que isso começa conosco. Isso começa com cada um de nós. Começa com membros que conhecem a verdade, amam a verdade, vivem a verdade e estão dispostos a defendê-la, não com dureza carnal, mas com firmeza espiritual. E por fim, meus irmãos, em último lugar, eu quero dizer a vocês que Cristo, Jesus Cristo, Ele mesmo, se cingiu com a verdade. E Ele fez isso por nós. E é na verdade dEle que nós permanecemos. Antes de você olhar para o teu chamado de se cingir com a verdade, você precisa contemplar algo mais consolador. Cristo já se cingiu com a verdade em teu lugar. A armadura que você é chamado a vestir não é, em primeiro lugar, algo que você conquista. A armadura que você é chamado a vestir é uma armadura que você recebe. É a própria armadura de Cristo. É a própria armadura usada por Jesus na obra da tua redenção. Você deve lembrar que o profeta Isaías anunciou que o Messias viria com a justiça e a fidelidade cingidas aos seus lombos. E essa fidelidade, essa verdade foi perfeitamente encarnada em Jesus. Onde Israel falhou, onde Adão caiu, Cristo permaneceu firme. Cristo viveu toda a sua vida cingido com a verdade de Deus. Cristo viveu toda a sua vida totalmente submetido à palavra de Deus, totalmente alinhado com a vontade de seu Pai. Isso se manifestou de forma clara quando Jesus foi tentado por Satanás. Nós vemos em Mateus no capítulo 4, nós vemos em Lucas no capítulo 4, que diante das investidas do inimigo, Jesus não argumentou com base em sentimentos, e Jesus também não negociou com a mentira. Em todas as ocasiões, Jesus respondeu com firmeza, está escrito. Quando Satanás distorce a realidade, Jesus reafirma a palavra. Quando o inimigo oferece atalhos, Jesus permanece fiel. Jesus estava cingido com a verdade já antes mesmo de a batalha começar.
E foi por isso que quando a mentira veio, a mentira encontrou em Jesus alguém plenamente preparado para resistir. E é aqui que nós encontramos a diferença entre Cristo e nós. Não se exima. Nós vacilamos. Porque nós sabemos a verdade, nós conhecemos a verdade, mas frequentemente nós não a abraçamos com firmeza. Nós transformamos a Bíblia em informação, mas não em fundamento para a nossa vida. Nós aplicamos a verdade, sabe a quem? Aos outros. Não aplicamos a verdade a nós mesmos. Em vez disso, nós evitamos que a verdade nos confronte. Nós somos facilmente seduzidos pelo que vemos, nós somos facilmente seduzidos pelo que desejamos, por aquilo que nos exalta, mas Cristo não, nós vacilamos, Cristo permanece fiel. E sabe por quem? Por nós, em nosso favor. E não apenas no deserto, esse apego à verdade o levou à cruz. E ali na cruz, cercado por mentiras, cercado por zombarias e acusações, Jesus permaneceu firme na verdade do amor e do propósito de seu Pai. Mesmo quando tudo parecia contradizer a verdade, ele confiou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele ficou apegado à verdade até o fim. Até o fim, Jesus permaneceu cingido com a verdade. E por quê? Para garantir a salvação daqueles que vacilam. Para garantir a nossa salvação. Isso precisa mudar a maneira como você enxerga o chamado aqui de Efésios 6. Porque você não está sendo chamado para imitar Cristo a partir da tua própria força. Quando você está sendo chamado para cingir os teus lombos com a verdade, você está sendo chamado para participar daquilo que Cristo realizou. A fidelidade dele, meus irmãos, conta como nossa. O apego dele à verdade é o que conta como sendo nosso. A verdade dele nos cobre, a vitória dele nos sustenta. Isso vai nos ensinar que quando falhamos, e falhamos muito, a nossa esperança não está na firmeza do nosso cinto. Quando nós falhamos, a nossa esperança está na perfeição do cinto dele. Você é aceito, não porque você segura a verdade perfeitamente, mas você é aceito porque Cristo nunca abandonou a verdade. E isso nos transforma. Porque quanto mais compreendemos que estamos vestidos com a verdade de Cristo, mais nós somos fortalecidos para resistir às mentiras de Satanás. Agora nós temos respostas. Quando o inimigo diz que Deus não se importa conosco, nós lembramos da cruz. Quando Satanás diz que o nosso pecado nos define, nós lembramos da justificação em Cristo. Quando o diabo diz que não vale a pena obedecer, nós lembramos da herança eterna. A verdade de Cristo nos justifica e também nos fortalece. Então eu encerro dizendo a vocês, meus irmãos, que cingir os lombos com a verdade é, antes de tudo, apegar-se a Jesus Cristo. Se você deseja cingir os teus lombos, apegue-se, agarre-se com firmeza àquele que é a verdade encarnada. É viver nele, é confiar nele, é permanecer nele, é lembrar, irmãos, e eu acho isso maravilhoso, essa armadura, a armadura que somos chamados para vestir, não é uma armadura nova, não é uma armadura limpa, não é uma armadura intocada, não é uma armadura de brilho pristino, essa armadura é manchada de sangue, ela já foi usada no campo de batalha, ela já foi marcada pela cruz, e essa armadura já venceu. E é essa armadura que agora nos é dada. Então, você permaneça firme, não em si, mas permaneça firme em Cristo. Cinja-se com a verdade.
não como quem tenta vencer sozinho, mas como quem está unido àquele que já venceu. Porque somente aquele que está vestido com a verdade de Cristo é que vai ser capaz de resistir às mentiras do inimigo hoje, amanhã e até o fim. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, irmãos. Amém. Amém.